Então, vamos lá. Eu estava falando do ossinho, né? Do osso sacro. É esse aqui, né? Então, isso que eu tinha colocado, que aqui nessa região a gente vai ter as nádegas, a gente vai ter o ânus, né? Que tem a ver com toda a questão de do prazer, do controle, da sujeira, todas é uma região muito significativa para a gente, né? Porque na realidade é uma região que tem a ver com todo o nosso processo também de crescimento como pessoa, né? Então, que é o que a gente vai ver logo em seguida, a questão dessa zona que ela é ao mesmo tempo fonte de prazer e ao mesmo tempo ela tem uma coisa, uma conotação de controle e de vulnerabilidade também. Então, essa aqui é a figura, né, que eu tinha falado, estava falando, né? É uma posição de yoga, Nupama? É, né? Então, que é essa posição que tem a ver com também a questão do lótus, né? Essa posição que está a coluna perfeitamente reta e a gente está sentado sobre as nádegas, sobre o ânus e com a coluna perfeitamente reta, alinhada. Então, essa postura, ela tem a ver com centramento, com a própria identidade, com abertura para o transcendente. Então, vai nos falar disso, né? Como o sacro como a base da coluna, como o início de uma jornada, com o início de uma jornada rumo à nossa própria consciência. Talvez seja por isso que se chama sacro, não sei. Né? Então, daí a gente vai ter aqui a Kundalini, né? Que é essa flor de lótus, né? Que essa pessoa está sentada sobre a flor de lótus, essa capacidade de tirar, né, desse mundo, né, que cheio de elementos, alguns elementos que são tóxicos também, tirar essa capacidade de síntese como uma capacidade de transcendência e uma capacidade de canalizar a energia. Então, o sacro é a base do caminho que vai levar à consciência, né? Ela é a base do caminho que vai fazer essa serpente que é a Kundalini. Né? Esse caminho que é um caminho fluido, que vai passando por todo o tronco até chegar na base da cabeça. Então, assim como quando a gente iniciou o livro, a gente viu os pés como o início de uma jornada, né? Aqui a gente vai ter o início de uma jornada espiritual, né? O início de uma jornada que tem a ver com como lidar com a nossa energia transcendente. E daí, né, é interessante a gente sair dessa questão mais espiritual e ir para uma coisa do desenvolvimento do ser humano, né? Porque se a gente falar, né, dessa região do corpo, a gente está falando, dentro da psicologia, de uma fase que vai ser vista pela psicanálise, né, que se chama fase anal, né, que tem a ver com o desenvolvimento infantil e que é uma fase muito significativa, que algumas pessoas ficam, inclusive, um pouco presas nessa fase, né? Por que ela é tão significativa? Então, a fase anal, ela vai acontecer mais ou menos entre 1 ano e meio e 3 anos de idade, né? E ela coincide justamente com a fase onde a criança começa a caminhar, né? E começa a controlar os esfíncteres. Então, estou vendo umas carinhas
pessoal, deixa eu ver aqui. Va via la voce, Mirtessa. La tua voce si blocca delle volte. Se o que ficou faltando informação, repito alguma coisa para vocês? Deu para pegar, Mirtes, que tu falou que a fase anal começa com aproximadamente 1 ano e meio, e depois deu uma tremidinha, assim. Tá, tá bom. Então, obrigada, Nupama. Vai mais ou menos de 1 ano e meio a 3 anos, tá? Ou coincide, assim, quando a criança começa ela ter mais autonomia, né? Ela começa a caminhar e ela começa a controlar, ser ensinada a controlar os esfíncteres, né? Não é que ela vá controlar imediatamente os esfíncteres, mas ela vai conhecer uma série de regras, que é a fase onde a gente vai tirar a fralda do neném, né? Então, ele tem que aprender a fazer o cocô, o xixi no piniquinho. Essa fase, que bonito, que maravilhoso, mas é uma fase muito difícil para a criança, né? Porque, ao mesmo tempo que ela vai ganhando autonomia, ela vai entrando em contato com uma série de regras sociais. E aquilo que parece ser tão prazeroso, né? E que vem de dentro dela, que é o cocô, né? Começa a ter uma coisa muito ambígua em relação a esse cocô, né? Porque ao mesmo tempo que é super prazeroso fazer o cocô, e a criança sente aquilo como algo que vem de dentro dela, né? Então, quase como algo que ela oferece ao mundo. Ao mesmo tempo, aquilo que ela está oferecendo causa repulsa. Causa repulsa nas pessoas e às vezes causa repulsa nela mesma, que tem um cheiro estranho, ela não gosta. Mas às vezes ela gosta também de tomar um banho de cocô. Né? Quem nunca viu uma criança, ou mesmo vocês mesmos podem ter vivenciado isso, né? Que passou cocô por todo o corpo, ou que passou nas paredes, né? Porque a criança tem muita curiosidade a respeito do cocô. Né? Então, e essa fase tem a ver com a questão do controle. Né? Então, o que tem que controlar? São funções orgânicas que têm que ser controladas. Então, até então, quando tinha vontade de fazer xixi, fazia. Tinha vontade de fazer cocô, fazia, porque tinha fraldinha. Né? Agora, tem um lugar para fazer essas necessidades. Né? E tem uma educação que a criança tem que receber. Então, só que a hora que ela vai fazer o cocô, o xixi, é ela que decide também. Então, existe uma briga quase por um controle de quem é que vai mandar nessa situação. Né? A criança, ela tem medo de ser punida nesse momento também, mas ela também tem um controle aí, né? De quando é que eu faço, quando é que eu não faço. Né? Então, tem um mundo novo se abrindo. E a criança, por mais que os pais peçam, né, e eduquem para essa criança controlar os esfíncteres, no final, quem controla é ela mesma. Né? Então, na realidade, é um passo super importante como a autonomia, esse controle dos esfíncteres. Né? Só que nesse momento também é um momento de dar muito limite. Né? Também coincide com um momento de que a criança fica muito curiosa, ela começa a caminhar e começa a mexer nas coisas, e daí ela começa a receber limites que antes ela não tinha quando ela era bebezinho menor. Né? Então, é um momento onde começam a existir muitos conflitos, né? Conflitos em relação a, a criança que é mais rebelde, que não aceita limites, né? A agressividade da criança que contrapõe,
os pais que às vezes dão limite de uma forma inadequada, né? De uma forma muito traumática, desqualificante, então que vai formando uma autoimagem para a criança muito negativa, né? Então, é um momento super delicado. Bom, então o que acontece? A criança começa a receber muitos limites nesse período. E a gente vai ver a criança menorzinha, né, quando ela está assim, começando a caminhar, que a gente, tipo assim, é proibido ela fazer algo, né? Então, assim, ela quer tocar em alguma coisa, eu digo, não toca. Ela vai lá e para, né? Eu saí da sala, ela vai lá e mexe de novo, né? Por que ela faz isso? Porque ela é teimosa? Porque ela é uma criança rebelde? Não, porque simplesmente porque esse não está fora dela, né? Então, se sou eu que digo não para ela e eu não estou presente, ela não tem isso dentro dela. Então, ela vai lá e faz de novo, né? Mas vai haver um momento onde essa criança vai erguer a mão para tocar algo que eu disse que não era para tocar, eu não vou estar na sala e ela vai retirar a mão mesmo que eu não esteja. Quando isso acontece, o que aconteceu? A repressão daquele ato já está dentro dela, ela já introjetou. Então, já não precisa mais que o elemento de repressão esteja fora, né? Ela já tá dentro dela. Bom, esses elementos, pessoal, eles vão compor, eu disse assim, é uma fase muito importante para toda a vida da gente, né? Porque nesse período, né, vai se formando que a gente pode dizer que é um diálogo interno, né? Que é a forma como eu vou falar comigo mesmo, dizer o que eu posso, o que eu não posso, né? Digamos que é uma época que vai fixar muito uma instância dentro da psique que a gente vai chamar de superego, né? O superego, ele não é uma instância negativa, né? Ele não é um repressor, uma coisa horrível, mas ele pode ser horrível, depende da forma como a gente introjetou as regras sociais, né? Essa é uma fase de grande introjeção de regras sociais, né? E que vai formar o nosso diálogo interno. Como a gente vai introjetar essas regras e como a gente vai lidar com a gente mesmo, vai depender muito desse período. Então, por exemplo, eu posso ter um diálogo interno que me diga, olha, Mirtes, é melhor tu não fazer tal coisa por isso, por aquilo, né? Eu posso ter um diálogo positivo, amoroso comigo mesmo, né? Ou eu posso ter um diálogo interno super desqualificante. Ah, tu não serve para nada, eu sabia, vai estar tudo errado, tu é uma infeliz mesmo. Esse tipo de pensamento que a gente tem com a gente mesmo, né? Ele pode ser construtivo ou pode ser super negativo. A forma como a gente conversa com a gente mesmo, né? E muitas vezes a gente tem a impressão de que o diálogo interno é a gente. Então, eu sou o meu diálogo interno. E quando a gente... A Elisa está tentando entrar e não consegue. Deixa eu ver, só um pouquinho. Sair um pouquinho aqui. Não tá. Deixa eu voltar lá. Se alguém puder falar com a Elisa e pedir para entrar de novo, eu falar no chat, né? Para ela no grupo WhatsApp, daí quando ela pedir para entrar, eu deixo ela entrar. Não tem nenhum pedido para ela aqui de entrada, tá? Se alguém quiser dar um chatzinho para ela. Então, deixa eu ver aqui, só para não me perder onde é que eu estava, né? Então, uma das coisas que a gente pode, que eu gosto de brincar um pouquinho com o pessoal, é dizer assim, tente imaginar
que você trata um amigo de você do jeito que você trata você mesmo no diálogo interno, ok? E daí, veja quanto tempo essa pessoa vai continuar sendo seu amigo, ok? Se talvez eu pense assim, bom, essa pessoa vai ficar meu amigo 2 minutos, vai, vai sair correndo, né? Ou não, essa pessoa vai ficar minha amiga por muito tempo. Então, a gente poder ver a qualidade do tipo de diálogo interno que a gente tem. Né? Então, eu acredito, né, que eu falava assim que muitas vezes a gente tem a impressão, né, que o diálogo interno é a gente. Mas é importante a gente perceber que o diálogo interno é alguma coisa que a gente projetou e não a gente exatamente. Né? É claro que ele compõe a estrutura da nossa psique, mas ele não é exatamente a nossa essência. E muitas vezes ele pode ter uma coisa de desqualificação muito potente. Né? Então, se a gente não se identifica com esse diálogo interno, não diz eu sou esse diálogo interno, eu tenho a possibilidade de olhar para isso e mudar. Se eu me identificar com isso, eu não consigo mais mudar, porque eu penso que eu sou assim mesmo e deu, não tem como mudar. Né? Então, quando eu consigo me dissociar disso e olhar, ok, essa é a minha forma de pensar a respeito de mim mesmo, como eu posso mudar isso? Não está legal, eu não posso me dizer essas coisas. Né? Eu posso mudar a forma de tratar, eu posso me tratar de uma forma mais qualificante, mais bonita, mais amorosa, mais cuidadosa. E daí existe uma possibilidade de mudança grande, ok? Então, eu gosto muito de pensar assim que o nosso diálogo interno é como um jardim. Então, a gente tem que ver o que a gente fica nutrindo dentro da gente mesmo. Né? Então, às vezes eu fico nutrindo, não sei, rancor, ódio, desqualificação. Né? Então, é como se eu ficasse ouvindo esse tipo de diálogo interno. Então, as plantinhas que têm a ver com esse diálogo interno, elas vão ficando cada vez maiores. Né? Se quando eu tenho esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura de diálogo, eu digo, pera um pouquinho, não é assim, por que eu estou me tratando desse jeito? Né? E eu posso nutrir uma outra forma, mais qualificante, é como eu cultivar um outro tipo de jardim, né? Um jardim com flores, com frutos, com coisas bonitas. Então, é super importante a gente olhar para dentro da gente e perceber qual é o jardim que a gente está plantando, né? Se é um jardim cheio de plantas venenosas ou é um jardim comestível, cheio de ervinhas aromáticas, né? Então, talvez a gente não tivesse pensado, né, quando começou essa viagem, lá no sacro, né, que a gente ia acabar na nossa estrutura de pensamento. Né? Mas é interessante a gente perceber que o sacro é a base dessa estrutura de pensamento. Né? As tensões dessa área podem ser a base de uma estrutura feliz ou infeliz. Né? Uma estrutura onde eu confio ou eu quero controlar tudo. Né? Onde eu relaxo e tenho prazer na vida, ou eu estou cheia de tensões, né? Com medo o tempo todo. Ok? Então, a mensagem que eu deixo para finalizar é que a gente possa soltar as tensões e confiar na vida.